Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará e viremos a ele, e nele faremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouvis não é doutrina minha, mas de meu Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho dito, permanecendo convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai há de enviar em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. A paz vos deixo, a paz vos dou, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo vou-la dá. Não se turbe o vosso coração, nem se assuste. Ouviste o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amasseis, certamente vos alegrarias de eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que isso suceda, para que quando suceder, tenhais fé. Não vos falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo. Em mim não terá parte alguma, mas é para que o mundo conheça que amo o Pai e faço assim como o meu Pai me ordenou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os avisos, podem sentar-se, caríssimos irmãos. Então, primeiro, uma proclama. Com o favor de Deus e da Santa Madre Igreja, querem casar-se Mateus Camargo Lima e Lívia Moretti Santana Ferreira de Souza. Portanto, já conhecido por todos que ele, solteiro, de Goiânia, estado de Goiás, batizado na capela Nossa Senhora das Alegrias, em Vitória, Espírito Santo, filho de José de Souza Lima e de Leidiane Camargo dos Santos. Ela, solteira, de Muriaé, Minas Gerais, batizada na paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio, em Patrocínio de Muriaé, Minas Gerais, Diocese Leopoldina, filha de João Mário Ferreira de Souza e de Tatiana Moretti Santana. Os que desejam contrair matrimônio são filhos naturais dos pais supracitados. Por isso advertimos a todos e a cada um, que se alguém conhecer alguma consanguinidade ou afinidade ou parentesco espiritual ou qualquer outro impedimento que haja entre eles, que impeça a ambos de contraírem matrimônio, deve revelar o quanto antes ao sacerdote encarregado desta capela. Isso advertimos pela primeira vez. Então, como todo mundo sabe, os proclamas, parece que é masculino, deve ser feito 3 vezes. Deve ser posto na porta da capela esse papel. Casamento deve ser cercado de todas as garantias de que a graça de Deus prevalecerá na vida daqueles que vão se contrair o matrimônio diante de Deus, que consiste em um sacramento, um dos 7 sacramentos. Então, temos também um aviso para um tríodo no seminário. Seminário Imaculado Coração de Maria convida a todos para o tríodo de adoração e de reparação ao Santíssimo Sacramento, que se dará nos próximos dias 13, 14 e 15 de junho, no mesmo seminário. De modo especial, a reparação será oferecida pedindo perdão a Nosso Senhor Jesus Cristo pela missa nova, pela comunhão na mão, pelos outros atentados contra a Sua Majestade Eucarística, promovida nesses atentados pela Igreja Conciliar. Pedimos que, com generosidade, nos ajudem a preencher os horários nesses dias. Então, a festa de Pentecostes é o termo desse ano litúrgico desses mistérios da redenção. É o mistério que Nosso Senhor realizou, e claro, Ele continua a realizar ao longo da história da Igreja, mas digamos, é o ciclo desses acontecimentos que marcam
as bases da redenção. Nosso Senhor, primeiro é anunciado, é o tempo do Advento. Nosso Senhor se encarna no seio da Virgem Maria. Então, é a festa do Natal, que é o nascimento, mas contempla o mistério da encarnação. Depois vem alguns domingos que lembram a pregação de Nosso Senhor, sua vida pública, e logo depois entramos nos mistérios que vão nos levar à paixão e morte de Nosso Senhor. Então, a Quaresma, 70ª, 60ª, 50ª, e depois da morte de Nosso Senhor, esses mistérios gozosos que vão nos acompanhar até Pentecostes, que são então a ressurreição, 40 dias depois a ascensão, 10 dias depois Pentecostes. Em seguida haverá os domingos depois de Pentecostes, que vão retratar a vida da igreja até o mês de novembro, final outubro, novembro, onde teremos o último domingo de Pentecostes, e aí começará de novo o ciclo litúrgico. Então, hoje podemos dizer, é o fecho. Nosso Senhor dá o último retoque à sua obra em relação aos apóstolos. Os apóstolos chegam a uma grande santidade. Essa santidade é obra do Espírito Santo. Está dito no Evangelho de hoje, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai há de enviar em meu nome. Há de enviar em meu nome. E daí veio o termo missão, porque enviar em latim, mito, enviar, eu envio. Então, o que é essa missão? O que é essa missão do Espírito Santo? Quando o Senhor fala em missão, o que é exatamente isso? É um grande mistério. Primeiro, as pessoas da Santíssima Trindade são todas iguais em majestade, em eternidade, em sabedoria, em tudo se pode imaginar, elas são absolutamente iguais, são 3 pessoas, nenhum só Deus. O que diferencia então, se não é a santidade, se não é a sabedoria, se não é o poder, o que distingue o Pai do Filho e o Pai e o Filho do Espírito Santo? É a procedência, é o modo como elas se relacionam umas com as outras. O Pai é princípio das outras, embora seja igual às outras. Ele não é maior que o Filho, mas ele é princípio, mistério. Esse mistério da unidade de Deus e dessa igualdade das pessoas, essas diferentes relações entre elas. Então o Pai, por ser princípio, e o Filho por ser o Pai que gera e o Filho que é gerado, por causa dessa relação de princípio e de filiação, o Pai envia o Filho, mas o Filho não envia o Pai. É o Pai que enviou o Filho a esse mundo. O Pai tanto amou o mundo que enviou o seu Filho, que veio ao mundo então e vai sofrer a paixão. O Filho é enviado pelo Pai. Ele não é enviado nem pelo Espírito Santo, nem ele vem por si mesmo. Ele é enviado pelo Pai. E depois o Filho, antes de subir aos céus, antes de terminar a sua carreira nesse mundo, antes mesmo da paixão, certamente ele falou disso, do Espírito Santo, depois da ressurreição, nos 40 dias que ele ficou com os apóstolos, tudo nos leva a crer que ele falou do Espírito Santo. Mas, digamos, ele nos vai falar aos apóstolos de uma segunda missão. E já tinha dito, o Pai me enviou, várias vezes ele falou dessa missão recebida do Pai, mas ele vai falar de uma outra missão, que é a missão do Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, diz ele. E essas missões, tanto a missão do Filho como a missão do Espírito Santo, elas têm um duplo aspecto, um aspecto visível e um aspecto invisível. O aspecto invisível, mais importante, evidentemente,
E hoje o aspecto visível são as línguas de fogo. As línguas de fogo e o vento, que vai significar, vai mostrar, vai significar a presença do Espírito Santo. De repente veio do céu um ruído, como de vento, que soprava impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhes destacadas línguas como de fogo, pousando sobre cada um deles, como de fogo, né? Uma aparência de um fogo natural, mas elas eram de uma outra natureza, pousando sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui vemos as duas missões. Uma é visível e outra, essa visível significa, conduz, significa a invisível. E qual é a invisível? Todos ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, receberam a graça. A graça é o fruto supremo do Espírito Santo. A graça que nos faz participantes da natureza divina. E os apóstolos receberam um aumento da graça nesse momento. Na confirmação, hoje tivemos uma confirmação, então o confirmando recebe um aumento da graça divina, aumento da graça do Espírito Santo. E esse é o efeito principal. Esse efeito da graça vai se manifestar pelas 7 dons do Espírito Santo. Então, os apóstolos que eram temerosos, os apóstolos que não entendiam várias coisas que nosso Senhor lhes ensinava, mesmo na hora da ascensão, um pergunta ainda se aquele momento se fará o governo, né, o poderio político do nosso Senhor. Ele vai dizer que por hora não, por hora só Deus se reservou um momento para mostrar a sua força externa. Por enquanto a igreja terá uma força diferente. Ela poderá também auxiliar os reis, mas ela mesma, ela vive de um poder superior. Então o apóstolo não tinha entendido ainda. Muitos haviam abandonado o nosso Senhor porque não tinham visto nele um chefe, um guerreiro, um grande político, um grande presidente, e por isso o haviam abandonado. E esse apóstolo, penso que é São Filipe, que vai perguntar, ele ainda está imbuído dessa ideia. E isso mostrava que eles precisavam de um suplemento de graça. Esse suplemento nós podemos ver nos 7 dons do Espírito Santo. Dom da sabedoria, que nos faz julgar as coisas do alto e ordenar todas as coisas em função dessa luz superior. São José tinha uma sabedoria imensa, pois já que ele devia dispor as coisas na Sagrada Família, dispor a grande parte, a atividade do menino Jesus, a atividade de Nossa Senhora, ao menos naquilo que dizia o bem comum da família, da casa de Nazaré. Ora, para dispor com sabedoria, necessário algo que está acima de todos os homens, e foi que recebeu São José. Todos os santos foram sábios, mas São José é uma sabedoria que é superior, evidentemente. A sabedoria que nós podemos ver no São Pio X. São Pio X sábio porque ele conhece a doutrina, ele aplica a doutrina no governo da igreja. Isso que é o sábio é aquele que organiza a partir do que há de mais alto. Estando unido a Deus, conhecendo a Deus, tudo ele vai organizando em função desse princípio supremo que é Deus. Tanto na teologia, como São Tomás, como no governo, como São Pio X e todos os santos. O dom da inteligência que nos faz compreender, entender o que a Igreja ensina. Os papas falaram várias vezes sobre os erros modernos. Explicaram, falaram, voltaram a esse assunto. E quem é que escutou? Quem é que entendeu? Havia um autor francês que dizia, quem lê? Quem entende o que leu?
quem retém o que entendeu. Então dizia que Monsieur Lefebvre, no seu seminário, ele leu. Ele entendeu o que leu e durante sua vida ele reteve o que entendeu. E por isso, quando veio a crise da igreja, ele aplicou o que ele havia lido, entendido e retido. Isso é o dom da inteligência faz penetrar o que a igreja ensina, penetrar os dogmas da igreja, penetrar a Sagrada Escritura, penetrar tudo que Deus nos revela com profundidade. Aquele que não presta atenção, aquele que não reza, aquele que não leva a sério, quando vem a tempestade, a casa rui, porque ela está fundada sobre a areia. Ela não foi assimilada com o dom da inteligência, por negligência normalmente. Então, Santo Atanásio, dom da inteligência, Concílio de Niceia, 325, havia definido a consubstancialidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, que eles são um só Deus, contrariamente ao que dizia Ário. E muitos bispos naquela época, a maioria, a tal ponto que São Jerônimo disse, o mundo se despertou e com espanto se viu todo ariano. Como é que todos esses bispos, quase praticamente todos os bispos da época, se tornaram arianos, senão porque não tinham o dom da inteligência? Não tinham o dom da inteligência porque, só Deus sabe, não rezaram, não foram vigilantes e, portanto, o Espírito Santo não os iluminou. Como é que tantos bispos no Brasil são progressistas? Como é que tantos bispos rezam missa nova, como nada estivesse acontecendo? Porque não tem a inteligência daquilo que Deus nos revelou. Revelou sobre o sacrifício da missa, sacrifício propiciatório e todas as grandes realidades, não só da missa, mas de toda a doutrina católica, que hoje em dia ela não é compreendida. Não é compreendida porque o Espírito Santo não explica. E porque o Espírito Santo não explica, porque não rezam, não pedem, não são fiéis à graça da sua confirmação e da sua graça, da sua ordenação e a graça da sua sagração. Há certamente, da parte da maioria, algo que poderia explicar essa coisa espantosa de ter um clero, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, distraído, não compreendendo o que a igreja ensina, que Nosso Senhor ensina, por falta do dom de inteligência. Dom do conselho, de novo, no caso de citar São Pio X, São Pio X que teve esse dom do conselho, essa prudência máxima, que é a prudência do chefe da igreja, que deve dirigir toda a igreja. Os papas têm que governar o mundo inteiro, de certa maneira. Os papas se preocupam com o que acontece na França, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, na Alemanha, no Brasil, na Argentina, no Chile, na China e assim por diante. Onde tem católicos, a atenção do Papa é voltada para lá. Então, para ser alguém que consegue governar a igreja de maneira santa e sábia, ele tem que ter o dom do conselho. Dom do conselho. Dom do conselho também, Santa Joana d'Arc, uma moça de 18 anos, lançada por vontade de Deus, na grande batalha, na grande guerra, e ela dizendo aos generais: vocês têm o seu conselho, eu tenho o meu, e o meu é melhor. Então, dom do conselho, que ela tinha através das Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel Arcanjo, que a aconselhavam. Isso é, eles mesmos movidos pelo Espírito Santo. O dom da força é o dom próprio da crisma. O Luís, que tem o nome de Crismando Antônio de Pádua, então ele recebeu uma graça de força. E graça de força para... O que é um soldado? Um soldado é alguém que tem força.
E qual é a força do soldado? A força do Nosso Senhor é a força que não foge da cruz. O soldado que tem músculos já é muita coisa, é muito bom, deve elogiá-lo se ele não tem medo da briga, né? Mas mais ainda deve ter medo da cruz, que é um pouquinho diferente, às vezes semelhante ao medo da guerra, né? Mas nem sempre. A cruz está acima. A cruz é uma batalha que se situa numa ordem sobrenatural. Então, São Lourenço queimado em cima da grelha e como que debochando dos soldados, para mostrar que a graça do Espírito Santo lhe fazia superar todo medo na hora da morte. O dom da ciência que os apóstolos começaram a ter a partir daquele momento, todos esses dons os apóstolos receberam de maneira eminente, não tiveram mais medo da morte, não tiveram medo de nada. E o dom da ciência, esse dom um pouco misterioso, que nos faz perceber, ver que as coisas criadas não podem satisfazer o nosso coração. Nosso coração está irrequieto e não encontra repouso senão em Deus e não nas coisas. E às vezes crianças pequenas ainda tiveram essa noção, tiveram essa compreensão de que as coisas criadas não iria nunca satisfazer, dar a plenitude do que elas estavam querendo. Assim, Ana de Guiné dizia, uma menina de 12 anos, todas as alegrias passam, menos a de ter feito um sacrifício. E Santa Teresinha, ainda pequena, num passeio feito com seu pai, na hora do lanche, viu as coisas que a mãe tinha preparado, tudo ressequido, e ela teve esse pensamento, só pode ser o Espírito Santo, porque é uma criança da idade que ela tinha na época, ela devia ter 4 anos, já que quando a mãe morreu, ela tinha 4 anos, e foi a mãe que preparou o piquenique, então ela devia ter 4 anos, no máximo, né? Então, ela, quando viu tudo aquilo ressequido, teve essa intuição, tudo passa, tudo passa. Então, o católico é aquele que entende que tudo passa, e por isso ele não se apega de maneira desordenada a nada, porque ele sabe que tudo passa. Não adianta a gente deixar de ir à missa para tentar ganhar dinheiro, deixar de rezar para ganhar mais dinheiro, esse dinheiro vai para quem? Esse dinheiro vai te fazer entrar no céu? Então, às vezes é necessário, pode acontecer uma necessidade, não tenho dúvida, mas tem que ver se esse juízo é inspirado pelo dom da ciência ou muito pelo contrário, pelo contrário do dom, que é a avareza, o apego à vida desse mundo. São Francisco de Borja, ele viu um enterro, tiveram que fazer tiveram que retirar do caixão uma pessoa que ele tinha conhecido bem na corte, para fazer um reconhecimento do corpo, e ela estava toda desfigurada, já tinha passado algum tempo, e ele, quando contemplou aquele cadáver já podre, aquilo foi para ele uma grande graça, de ver que tudo passa. É simples, tudo passa, não é uma grande coisa, mas não sei porque nós, por causa do pecado original, temos muita dificuldade a não nos apegar às coisas como se elas não fossem passar. Nós temos todos a tendência a pensar que mas viver como se nunca fosse morrer. Um faz uma casa para que fosse uma casa, para ele morar ali no mínimo uns 500 anos. E o outro faz outra coisa, e pensando sempre numa vida que não passa, como se essa vida daqui da terra não passasse. Dom de piedade, Santa Teresinha uma vez, sua irmã passou e ela estava assim, chorando. Aí ela perguntou, por que você está chorando? Era uma irmã com a qual ela tinha bastante familiaridade, senão creio não teria contado. Então ela falou assim, eu tentei rezar o Pai Nosso, mas não consigo passar da primeira palavra. É tão bom saber que Deus é nosso Pai. Então, o dom da piedade,
que vê as coisas como elas são, que Deus é nosso Pai e que nossos irmãos são nossos irmãos. E finalmente, temor de Deus, podemos citar, todos os santos têm o temor de Deus. Nós vamos citar hoje São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo que disse, quem como Deus? São Arcanjo que não quis a liberdade de ofender a Deus, enquanto que Lúcifer quis essa liberdade de poder ofender a Deus, e ofendeu, e foi lançado no fundo do inferno. E São Miguel Arcanjo não, ele tem o temor de ofender a Deus. Ele disse, quem como Deus? Ele procurou em tudo agradar a Deus, e por isso que ele é o chefe dos anjos no céu, tendo todos os outros dois, evidentemente. Então vamos terminar aqui pedindo a Nossa Senhora que nos ajude, a todos nós, a nossa pequena paróquia, que ela não se deixe levar pelo demônio, nem pelo mundo, nem pela essa preguiça, pela fraqueza da nossa natureza, ferida pelo pecado original e sujeita a tantas paixões que podem ser para nós uma morte espiritual, né? O orgulho, a preguiça, a inveja, mas pelo contrário, que o Espírito Santo venha em nossa alma e santifique a nossa alma e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.